imaginava que a ranhura quebrada do reboque ainda pudesse ser reparada. O Paquistão realmente é um país onde tudo pode ser consertado, como o caso à frente, em que uma peça quebrada em duas partes não pode ser soldada diretamente. Sob a premissa de manter o alinhamento e a resistência, o mestre primeiro precisa fazer as marcações para o encaixe das perfurações em ambas as direções, o que define a profundidade das perfurações a serem inseridas. Com o plano de união já definido, a superfície quebrada da barra do eixo com suas imperfeições precisa ser usinada na máquina para criar uma superfície plana. Só assim será possível perfurar o eixo com precisão posteriormente. O próximo passo é usar uma broca central para fazer o furo de posicionamento, evitando que a broca espiral desvie. O furo deve ser progressivamente aprofundado até que a profundidade atinja a linha de marcação inicial. Em seguida, a broca maior é usada para ampliar o furo. Como o diâmetro do furo influencia diretamente a força da união, o mestre utiliza uma ferramenta de corte interna para aumentar o diâmetro, de modo que o furo ocupe metade da largura da peça. No entanto, como o gancho de reboque precisa suportar forças laterais de tração, para evitar uma nova fratura, o mestre faz roscas na parede interna do furo para criar uma conexão de encaixe. Isso não só aumenta a capacidade de carga do gancho, mas também torna a união mais robusta. Por isso, o mestre escolhe usar furos roscados. Contudo, o constante atrito e impacto entre o pino e o gancho de reboque resultaram em furos que perderam a forma. Para corrigir isso, o mestre aplica solda para reduzir o diâmetro do furo e criar espaço suficiente para restaurar a peça usando usinagem. Após medir com um calibre preciso, o excesso de solda nas bordas do furo é retirado com a lâmina da máquina. O processo de usinagem da lateral não apenas deixa a superfície mais lisa, mas também melhora o acabamento geral. A parte inferior também precisa ser ajustada, e o mestre, com base nos dados dos furos do eixo, repete as operações anteriores. O processo é relativamente simples, mas evidentemente, a união direta do furo com o eixo encurtaria o comprimento da peça do reboque. Portanto, são feitos furos nas duas extremidades para permitir a junção com outros materiais, resolvendo assim o problema do comprimento. Além disso, para equilibrar os pontos de força nas extremidades unidas, a rosca se torna essencial. A precisão entre as duas extremidades deve ser perfeita. Esse é o rigor do mecânico paquistanês. Para conectar as duas partes por meio de um cilindro, o mestre usa os dados do furo ampliado para reduzir o diâmetro externo do cilindro maior na usinagem, garantindo um ajuste perfeito. Esse ajuste preciso é a chave para o reparo. Depois de usinar um cilindro padrão, o mestre replica os padrões de rosca na superfície do cilindro, permitindo que as partes se conectem ao girá-las. Após separar o cilindro roscado com uma lâmina de corte, a última etapa envolve a união das partes com uma rosca de 3 seções. Neste ponto, o comprimento do cilindro não é igual à profundidade do furo, pois o processo de corte anterior encurtou a peça. Assim, um cilindro maior é necessário para restaurar o comprimento original. O espaço restante é preenchido com solda, completando o processo. Esse reparo não só fixa completamente as roscas internas, mas também corrige a espessura removida durante o corte. Com isso, o gancho de reboque quebrado está pronto para ser utilizado novamente. Realmente, os proprietários de veículos no Paquistão são ousados.